Abra a sua Bíblia. Irmãos, eu tive uma recaída essa semana. Eu tive uma recaída institucional. Eu fui pego pelo vírus das ciências biológicas. Eu voltei no tempo em que eu estudava ainda lá, em 1927, um pouquinho atrás, e que eu dava aula de ciências, de biologia, né? Genética e também de física. Mas eu tive uma recaída, eu voltei para a botânica. Enquanto eu estava lendo um texto aqui, eu me lembrei de alguns fundamentos de botânica, que você hoje vai me desculpar, mas eu vou te dar uma aula de botânica. Você nem vai fazer vestibular, eu sei, mas você vai aprender algumas coisas hoje. Porque elas são muito importantes para nos ensinar outras coisas, que estão ligadas aos propósitos de Deus para nós. Hoje nós vamos falar sobre reformar as raízes, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Abre a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14. Jó, capítulo 14. Eu vou precisar que a Mary diminua um pouquinho. Não para não, continua, mas diminua um pouquinho ali, porque só baixar o som um pouquinho do teclado. Jó capítulo 14, quem achou? Quem conhece Jó? É? Conheço não, irmão. Jó já morreu tem muito tempo. Você viveu lá, irmão? Você nem parece, né? Conservado, irmão. Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Olha só. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos nessa hora, em que vamos meditar na tua palavra, pedindo para que o teu Santo Espírito possa aplicar esta palavra ao nosso coração. E nesse momento de intercessão, nós colocamos diante de ti a nossa nação, nação que o Senhor nos deu para viver, nação onde nós temos a liberdade de realizar o culto ao Senhor, e não podemos impedir que outros cultos que não são ao Senhor se realizem. Mas nós podemos pedir que o Senhor, que é o Senhor desta nação, exerça o teu governo, impedindo que todo incenso estranho suba deste solo na direção dos céus. Pai, nós não concordamos que ações malignas, sejam elas travestidas de que cor for, sejam movidas na terra, para que se contaminem os céus da nossa nação. Nós te pedimos, Deus, manieta o valente, inibe as hostes da maldade, e glorifica o teu nome sobre os céus do Brasil. Limpa os céus, sara a nossa terra e as nossas águas. Nós te pedimos solo limpo e céus abertos. Cerca este país com o teu favor e esconde debaixo do teu manto de graça.
Nós te pedimos, Pai, que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar, amados. Eu não sei quantos estão familiarizados com planta, né? Uma classificação bem genérica é que as plantas, elas têm algumas partes muito importantes: raiz, caule, folha, flor, fruto. É pelo fruto que a espécie se preserva, permanece. As folhas fazem parte de todo um processo de respiração e produção de energia. O caule dá sustentação, veicula. As raízes servem para fixar a planta no solo e para do solo tirar o alimento, os nutrientes que ela precisa. Normalmente, quando a pessoa olha para uma planta, ela se preocupa com a copa da árvore. Ela quer uma copa bonita, ela quer fruto gostoso e bonito. E muitas vezes fica perdida no trato com a planta, porque está focando no fruto, está focando na folha. Mas existe uma parte da planta que é fundamental, e que essa parte da planta é a responsável pela saúde da planta, que é a raiz. Então, se você quiser melhorar o rendimento de uma planta, você, dentre as muitas coisas que pode fazer, tem uma que você não pode deixar de fazer, que é dar atenção à raiz da planta. Dependendo de nutrientes que estão na terra, dependendo do nível de umidade, enfim, você pode ter uma planta funcionando melhor ou pior, te dando um rendimento maior ou menor. Isso é assim. Existem alguns procedimentos que se faz no trato com as plantas, que chocam algumas pessoas, não é? A apóstola Suzana, por exemplo, fica chocadíssima quando a gente tem que fazer a chamada poda radical. Quem sabe o que é poda radical? Só fica tronco e galho primário. Você senta o bambu na planta, tira tudo. E se bobear, tem que ir com escova e sabão de coco no caule, escovando tudo. A árvore fica bonita. O que você acha? Fica feia pra caramba. Mas uma poda radical é fundamental para trazer renovo na planta. Muitas vezes é isso que basta para uma planta se revigorar quando a raiz está funcionando. Outras vezes, mesmo com a poda radical, ela não funciona porque a raiz não está funcionando. O texto diz que a chave do negócio está na raiz. Porque ele diz aqui, olha, está dito assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, podada, uma expressão de torada, feita tora, mesmo assim, ela ainda se renova. Ela ainda se renova. E não cessarão os seus rebentos, ela vai continuar produzindo. Agora, se envelhecer na terra a sua raiz, quer dizer, não é raiz nova, é uma raiz de uma planta que já está ali há muito tempo. Se envelhecer a raiz na terra, e no chão morrer o tronco, quer dizer, a raiz está velha, você corta tudo, deita o tronco apodreceu. Muita gente vai dizer, acabou. Mas o texto diz que não é assim. O texto diz assim, olha, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, ou seja, no mover das águas ali, quando aquele solo se tornar úmido o suficiente e necessário, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Deus então começou a me incomodar. Disse, poxa, tem hora que na vida da gente a gente precisa fazer poda radical. Cortar muita coisa. Tanta coisa que a gente acha que já nem é mais a mesma pessoa. Há momentos na nossa vida que nós temos que deitar no chão e deixar apodrecer muita coisa que já não funciona mais. Mas nós não podemos nos esquecer das nossas raízes, daquilo que nos alimenta e nos sustenta onde nós estivermos. A raiz prende a planta no lugar onde ela está. Quanto mais a raiz estiver
infiltrada no solo, mais firme a planta estará no lugar onde ela foi plantada. Quanto mais nutrição estiver no ambiente onde aquela raiz estiver, tanto mais saudável estará a árvore que tem aquela raiz. Então a raiz é fatal. A raiz é mais importante do que o nosso aspecto. Porque eu posso ter um aspecto saudável, mas as minhas raízes estarem enfermas, e é uma questão de tempo, e eu vou me dar mal. Quer ver um exemplo disso? Quem conhece cigarra aqui? Cigarra. Aquele bichinho que canta, que quando canta todo mundo, vai fazer calor no dia seguinte. Tudo crendíssimo, isso é conversa. Mas, conhece? Conhece a cigarra? Quem é que canta? É a cigarra ou o cigarro? Hã? É a cigarra macho. Não é a fêmea. E por que canta? Fala, para atrair a fêmea. Daí aquela história que toda fêmea gosta de uma cantada, essas coisas. Isso é coisa que na época, né? Mentira, irmão. Só cigarro entra nessa. Você, menina, não entra nessa. Se o cigarro começar a cantar e fazer barulho, não vai. Não vai. Você não é dessas que se movem por cantadas por aí. Ainda bem que alguém concordou comigo. Então o macho canta, a fêmea chega, eles então copulam, os ovos dela são fecundados, ela vai para um tronco de árvore, procura um lugarzinho no tronco e desova ali, e vai embora. Vai viver mais uma semana, no máximo 2, e beleléu, morreu. Morreu. Os ovos que estão no tronco desenvolvem, se tornam larvas, caem no chão, entram na fase de ninfas, que é uma fase diferenciada da larva, começa a aprofundar no solo e adivinha para onde essas ninfetas vão. Porque ninfeta dá trabalho, irmão. Menina, toma cuidado, não toma esse título para você não. Elas vão para as raízes das árvores. E são muitas. Porque inseto, quando resolve botar filho no mundo, não é pouco, é muito. É muito. Eles vão e entram nas raízes, se alojam nas raízes das árvores e começam a competir com a raiz. Então parte do alimento que devia ir para a planta já não vai mais. Quem pega são as ninfas. E elas ficam ali se desenvolvendo daqueles nutrientes do solo. A mãe já morreu. Quanto tempo elas podem ficar no solo? Chuta. Você que está nos assistindo aí, já deve ter entrado no Dr. Google e procurado isso. Não entrou não porque você está na internet? Se deu mal. De 2 a 17 anos. O mal não tem pressa. Vai usar o tempo que for preciso para atrapalhar a sua vida. Vai para a raiz, se aloja ali e fica se alimentando. De repente, como aconteceu conosco no sítio, você olha assim uma laranjeira maravilhosa. Ela começa a ficar igual a cara de flamenguista. Um jambeiro maravilhoso, com cada jambo delicioso. De repente, as folhas começam a cair, ele vai secando e a árvore morre. Morre. Por causa daquelas ninfas que estão lá na raiz. Pode levar de 2
a 17 anos. Quando o problema chega, você já nem lembra mais da cigarra que cantou. Você já nem mais tem lembrança de quem foi o causador do problema. Se passaram mais de 2, 3, 4, 10 anos, mas o problema estava lá na raiz. E se você não tirar o problema da raiz, aquela planta que um dia foi bonita, morre. Deixa de dar fruto. Se enfraquece no seu lugar. E não resta outra coisa para o agricultor que lida com a terra para tirar o seu lucro, a não ser arrancar toda a produção, porque não vai dar mais nada. Ele não vai esperar aquilo morrer de vez para colocar uma nova colheita. Ele entra com a máquina, fundo, e arranca com raiz e tudo, e tem que queimar. Se você quiser uma consultoria depois para te falar sobre isso, a preços módicos eu posso te dar. Amém? Máquina para arrancar do lugar. Colheitas inteiras de café nesse estado. De muito sitiante já foi para o espaço. A abençoada gosta de coníferas, eucalipto e tal, mas ela tem uma predileção pelas fruteiras. Então aquilo que é o fruto, que você desfrutar do fruto, não vai, porque ela arranca. Arranca por quê? Porque compete na nutrição da raiz. Posto, o que é que isso tem a ver comigo? Nós temos raízes. Você pode achar que não, mas temos raízes. Que são as nossas raízes? São aqueles mecanismos que existem em nós e que nos levam para buscar o aprendizado, o ensino. Dentro de nós, olha para mim, há uma fome de saber, de conhecer. Não está na Bíblia, mas eu tenho uma leve suspeita que é por causa desta fome do saber que nós perdemos o paraíso. Porque Deus falou assim, olha, come de tudo que está aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem tinha fome de conhecimento, ele foi comer o que não devia e se arrebentou, e nós estamos aqui até hoje sofrendo por causa desse Adão inconsequente. Há em nós fome de saber, é isso que nos move e nos faz ser seres inteligentes, que aprendem, que treinam, que ensinam, que praticam, que elaboram, que pensam. Isso tudo está ligado ao saber, ao conhecer. Existe dentro de nós uma fome. Nós queremos saber das coisas. Há uma, entre aspas, curiosidade que mexe com o nosso intelecto. É isso que nos faz aprender. Estes mecanismos são as nossas raízes. Nós enraizamos em muitas coisas porque temos fome de saber muitas coisas. E naquilo que eu quero me esclarecer, na direção daquilo eu me movo. As raízes também são assim. Na medida em que o solo vai ficando cada vez mais seco, ela vai aprofundando para buscar nutrientes e água. Ela, assim como busca nutrientes e água, nós buscamos conhecer, nós buscamos o saber, e para isso nós usamos nossos órgãos dos sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar, são as coisas que nós temos em nós, e que nos põem em contato com o meio externo, e que através delas nós recebemos a nutrição que nós precisamos, para enraizar onde quisermos, e frutificar da forma que nós queremos. Se você colocar na sua cabeça que você precisa aprender sobre a aeronáutica, o que você vai fazer? Você vai começar a futucar para saber sobre a aeronáutica. Você vai entrar na internet, você vai pesquisar, você vai perguntar um, perguntar outro, e você vai começar a acumular conhecimento sobre isso. Se você quiser começar a aprender sobre o glorioso,
Você vai começar a se perguntar quando foi que surgiu, quais foram as vitórias, que time maravilhoso é esse, que coisa linda é essa que nos inspira tanto. Vai sentar com o apóstolo, vai receber uma aula sobre o glorioso. Se você quiser aprender sobre história, você não vai botar seus mecanismos de aprendizado na direção da geografia. Se você quiser saber sobre medicina, você não vai levar os seus elementos captadores de ensino na direção da engenharia. Se você quer aprender mecânica, você não vai se direcionar na direção da astrofísica. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aquilo que você quer receber é na direção daquilo que você vai estender as suas raízes, ou seja, aqueles tentáculos da sua vida que vão buscar a informação que você precisa. A planta faz isso. E ela vai na direção de onde tem alimento. Só tem uma diferença. A planta não sabe selecionar se o alimento está contaminado ou não, se o alimento está envenenado ou não, ela simplesmente vai recebendo. Ela vai recebendo. E ao receber aquilo que já não presta, acaba enfermando a sua própria história. Ela vai enraizar sem discernimento se o que ela está colocando para dentro do organismo da planta é saudável ou não. E ela vai começar a receber. Por isso é que nós, muitas vezes, comemos um legume maravilhoso, bonito, mas cheio de tóxico. Porque lá no solo, intoxicaram o solo, ele recebeu, colocou na fruta, você come. Passou para aquele organismo aqueles elementos que a raiz captou. O que isso tem a ver conosco? E aí é a chave agora. Nós somos seres que Deus fez na terra para criar raízes. É por isso que nós buscamos a sociedade, é por isso que nós buscamos viver em comunidade, é por isso que nós buscamos família. Ninguém consegue viver desenraizado, solto. Você não consegue. Você tem que fincar raiz em alguma coisa para dar sentido à tua existência. Esse é um problema. As pessoas fincam raízes nos mais variados ambientes, nos mais variados chãos, vamos dizer assim. Tem pessoas que há pessoas que decidiram deitar suas raízes no humanismo. E o que é que elas vão receber? Só os princípios e valores do humanismo. Esses princípios e valores estarão na sua vida. E ela funcionará destilando no lugar onde ela está o resultado daquela informação que ela recebeu. Outros decidem pelo mundanismo. E aí decidem colocar suas raízes no mundão aí fora. E vão destilar na sua vida o resultado de uma pessoa que vive sendo informada, nutrida, abastecida com os fundamentos do mundanismo. E outros ismos. O lugar onde eu ponho as minhas raízes, neste lugar eu me fixo e deste lugar eu me alimento. A planta é assim. A planta não tem competência para discernir a qualidade do lugar. Ela absorve onde puserem ela. Agora, nós só somos postos onde nós queremos. Porque por causa desta capacidade e fome de saber, nós também recebemos de Deus a liberdade e o poder para decidir. E muitos de nós, muitas vezes, mesmo diante de um terreno fértil, decide se enraizar num terreno nocivo, podre, contaminado. E uma pessoa pode tomar ela
paciência necessária para nos fazer crescer no conhecimento dele, trazendo para nós os elementos fundamentais que designam que ele está ali e passarmos a viver a vida daquele que nos alimenta. Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe por que nós vemos muitas pessoas que estão na igreja, se dizem alicerçados na fé, mas quando nós vemos a vida dessas pessoas, nós não vemos nada de Cristo? Porque as suas raízes não estão postas em Cristo. Suas raízes estão postas nos logismos, no mundanismo, no humanismo, no cienticismo e nos outros ismos que tem por aí. Nós precisamos entender que no lugar onde nós decidimos deitar nossas raízes, ou seja, do chão que eu decido me alimentar, neste chão eu vou me enraizar, vou me fixar, e deste chão eu vou estabelecer o meu estado de saúde. A planta precisa de nutrientes e água. Nós também precisamos de nutrientes e água. Os nossos nutrientes estão na palavra de Deus, e a água que nós precisamos é o mover do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você decidimos colocar nossas raízes na palavra e debaixo do poder do Espírito Santo, tudo aquilo que é Cristo, nós temos como absorver. Nutriente e água. Nutriente é a parte sólida, água é a parte fluida. É pela parte fluida passando na parte sólida que nós vamos ter condição de absorver aquilo que nós precisamos. Terreno ruim também tem parte sólida e também tem água. Agora preste atenção. Muitos de nós não avaliamos isso, mas por dentro de todo solo contaminado existe também um mover espiritual. Ninguém está no humanismo dizendo que não está debaixo de uma regência espiritual. Porque para haver absorção é necessário que haja um mover de líquido. E a figura disso é espiritual. Por exemplo, espírito de religiosidade é um espírito terrível que está ajudando muita gente a se enraizar e se nutrir do humanismo e do mundanismo na igreja. A gente relativizando a palavra de Deus, e não é pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus não pode relativizar a palavra. Ele, a palavra e o Pai são um. Quando você começar a questionar coisas da palavra de Deus, pelo amor de Deus, comece a se abrir para a reforma. Significa que você está pisando solo contaminado e um espírito que não é o do Senhor está começando a reger coisas na tua vida, a trazer revelamentos para você, a confundir o ensino simples e sábio da palavra, absoluto e imutável, que é a palavra e os princípios de Deus. Temos visto muita gente no caminhar espiritual, que começam bem, daqui a pouco vão para a universidade, e aí já não é mais aquela pessoa de fé. Você é contra a universidade? Não, eu sou formado, eu tenho curso superior, não sou contra, nós que tem que ir. Agora você tem que ir para não se contaminar com os espíritos que estão lá. Porque não são só os livros que nos contaminam, são os espíritos que permeiam os ensinos dos livros e colocam dentro de nós. Espírito de engano, perversão da verdade, corrupção da justiça. Deus tem para a nossa igreja, para mim e para você, um desafio muito grande. Ser aquilo que Jesus disse: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se não somos, é porque dele nós não nos nutrimos.
Porque aquilo que nos alimenta define o que nós somos. O que você come vai dizer o que você é. É questão de tempo. Se nas suas raízes existem parasitas como as ninfas da cigarra, se você permitiu que ela pusesse os ovos em você e não cuidou, não importa o tempo, vai chegar uma hora em que os efeitos daquela parasitose em você vão levar você para o pior lugar da sua vida, que é afastamento de Deus, afastamento da fé, relativização da palavra. Você estará dentro da igreja, mas não será da igreja. É por isso que tem gente que não enraiza. Mas não é nessa igreja, não vai enraizar igreja nenhuma. Porque não aceita o ensino e não se move no poder de Deus. Não é o entendimento humano que vai plantar Cristo em mim. É o poder do Espírito Santo que vai fazer Cristo viver em mim. Porque saber de Cristo qualquer um pode saber. É só pegar livro e ler. Agora, viver a vida de Cristo, só quem deixa se tocar nas suas raízes, nos seus elementos de receber a informação pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos visto, irmãos, que nestes últimos dias, estes processos estão se esfriando na vida de muita gente. Tem muita gente acostumada. E Deus não nos chamou para ficar acostumados. Se Ele disse que de glória em glória vamos mexer, vamos mudar, não podemos nos acomodar, não ficar acostumado. Nós temos que continuar crescendo e prosperando. O que eu preciso fazer, apóstolo? Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que alimenta a nossa mente? O chão onde nós estamos enraizados. O lugar onde nós estamos é o lugar que vai passar as informações que nós recebemos. Se você não está no Japão e não tem nenhuma notícia de lá, você não sabe nada do Japão. Então isso não vai influenciar a sua vida em nada. Não tem um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente? Significa que se não chega a você, não influencia você. Mas o que chega em você te influencia. E ele diz: transforma pela renovação da sua mente. Não basta aceitar Jesus para manifestar Jesus. Tem que aceitar Jesus e mudar a sua mentalidade. Agora, a minha mentalidade e a sua só muda quando nós colocarmos nossas raízes no lugar certo. E muita gente decidiu enraizar onde não deve. Depois não compreende por que a mente que tem, os pensamentos que tem, as ações que tem, as reações que tem. É por causa do tipo de mentalidade que tem. E essa mentalidade é por causa dos ensinos, vamos chamar como planta, nutrientes que você está colocando para dentro de você. Hitler usou isso e alguns estadistas mal intencionados usam também. Uma coisa errada, repetida muitas vezes, acaba se tornando normal. E nós confundimos usual com normal, comum com certo. Esse já é um princípio de corrupção no entendimento. Espíritos de engano operam para nos fazer perverter os conceitos certos. E começamos assim, quer ver? É possível que você esteja aqui hoje assim. E esse cara é muito radical, não é bem assim não. Tem nada a ver, cara. Isso aí é mente retrógrada. Retrógrada é a mente do sujeito que está recebendo porcaria e nem sequer faz a avaliação do que está acontecendo. Retrógrado é simplesmente receber uma informação que alguém te dá, é como você comer uma coisa que o outro mastigou, né?
Tem gente que recebe isso e começa a acreditar nessas filosofias. Nenhuma delas durou 2000 anos. Levante sua Bíblia assim, ó. Essa aqui já passou do tempo e não mudou nada. Se o usual é verdade, a verdade da palavra é a minha verdade. Porque essas doutrinas e essas filosofias mudaram. A segunda veio para mudar a primeira, a terceira vem para mudar a segunda. E quando não pode mais mudar, mistura tudo e fala que surgiu algo novo. Mas o que está na palavra é eterno. Passará os céus e a terra, mas a palavra daquela que é verdade não vai mudar. O que eu e você precisamos é deitar raízes naquilo que nos nutre e nos sustenta com saúde. E aí eu vou questionar a inteligência de alguns. Se a palavra é eterna, não tem variação nem sombra de dúvida, e é o manual do fabricante para nós, por que nós vamos nos plugar em fonte que não foi estabelecida pelo Criador? Por que para eu existir eu preciso saber de Kant, mas não quero saber do autor da vida, que é o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e preparou um lugar para eu ir para o céu? Apóstolo, eu entendi. Eu tenho que tomar cuidado com os lugares onde eu ponho as minhas raízes. Eu tenho que tomar cuidado com o lugar, com esse chão aí, entre aspas, onde eu decido me enraizar, me firmar e dele estabelecer como é que eu vou viver. Eu entendi. Mas acontece o seguinte, eu já botei o meu pé nisso aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? Então agora você vai ter uma aula de detox. Está na moda, não está, irmão? Detox. Você vai pegar 2 capítulos da palavra de Deus, vai colocar 1 litro de água do Espírito Santo, vai bater no liquidificador e vai tomar em jejum. Vou te trocar em miúdos. Comece a aplicar os teus olhos, o teu entendimento, os teus ouvidos, àquilo que vai te nutrir com vida e não com morte. Aquilo que vai sarar a tua vida e não te enfermar mais. Comece a se aplicar aquilo que é remédio para mim e para você. Comece a aplicar o teu entendimento naquilo que pode te dar esperança e não só conhecimento. Porque se conhecimento salvasse o homem, os grandes sábios da humanidade não morreriam como a maioria deles morreu, numa crise existencial violentíssima. O que pode te dar esperança é o dono da esperança. E esse já deixou para nós o chão para nós firmarmos as nossas raízes. Sabendo dele, você vai saber o que livro nenhum te dá. Sabendo dele, você vai ter o conhecimento que curso nenhum te dá, filosofia nenhuma te dá. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, você pode ter muito conhecimento e não ser sábio. Você pode ter muita informação, mas não ser sábio. Não saber para onde vai tua vida, como vai e de que forma vai. Então a Bíblia diz que o princípio para ser sábio é o temor do Senhor. E temor do Senhor só tem quem decide colocar suas raízes na palavra de Deus. Você vai trabalhar, você vai se formar, você vai ser o melhor profissional que a sociedade já viu, você vai ser notável na tua função, todo mundo vai saber que você é um expert naquilo que você se dispôs a fazer, como um profissional de ponta. Todos vão te respeitar pelo teu gabarito profissional, mas vão te honrar pelo tanto de Deus que houver dentro de você. Nós temos orado por uma igreja de personalidades.
mas personalidades que são, primeiro, reconhecidas no céu. Porque a glória dos homens não nos promove em nada, mas a glória celestial nos coloca nos lugares de privilégio. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. De onde eu estou tirando o sustento para a minha história? Que tipo de nutrientes eu estou permitindo entrar na minha vida? Olha aqui, vou falar um negócio aqui, eu vou chutar o pau da barraca logo. Você que gosta de uma novelinha, não gosta? Não tem gente aqui que gosta de uma novelinha? Tem, irmão? Tem. Big Brothers. Hein? Já até vota, não vota? Depois que a conversa com o Big Brother. O grande irmão. Não tem, irmão. Se você está envolvida com o Big daqui, como é que você quer se envolver com o Big de lá? Se o que está aqui para você já é grande, por que você quer o maior? Olha para mim, irmão. Sinceramente, você acha correto torcer pelo bandido? Você acha correto torcer pela família que está, pela quenga que está separando a família? Você acha correto? Pois é. Em sã consciência, com aquela asinha que se meteu na vida do sujeito, ele muito triste na casa, daqui a pouco ela se torna a salvadora da pátria e melhora o ânimo dele, você fala, mas ele tem que ficar é com essa mesmo. Ei, essa conversa não está no prostíbulo não, existe dentro da igreja. Você está enraizado no lugar errado. Suas raízes estão no mundo deformado. E o espírito que move você não é o Espírito de Deus. Porque se não há justiça nas tuas ações, a palavra e o Espírito que estão em você não são do eterno. Você que está aqui na igreja e acha que é possível separar. Não, eu posso. Olha aqui, não foi o Espírito Santo de Deus que te moveu para isso. Qualquer um, menos o do eterno. Porque um Deus de aliança não opera para quebrar alianças. E não é porque um se separou que você está autorizado a separar, não. Tome vergonha e se apruma. Você pode não seguir o ensino, mas aqui tem. E esse será por sua conta e risco. Você está entendendo isso? Tem muito sujeitinho sem vergonha. Tem que reformar a raiz. Divórcio não é opção. Só na cabeça do capeta. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você também que está assistindo aí, ó. É para você também. Não é opção. Vamos ficar de pé, irmão, senão eu vou começar a falar bobagem. Chega. Você já entendeu como é que tem que ser o negócio, né, irmão? Se você é crente, seja crente. Toma juízo e funciona como que está na Bíblia. Porque se dela você se alimenta, por ela você vive. Agora, se dela você não tira nada, você é tudo menos cristão. Eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que Jesus mandou fazer. Porque Ele é que é o cabeça, quem tem que pensar é Ele, eu tenho só que obedecer. Tua casa só vai mudar quando os fundamentos da sua vida forem trocados. Com esses fundamentos malignos, mundanos e perversos, tua casa nunca vai se aprumar. Marido tem que maridar e esposa tem que esposar. E filho tem que filhar. Se submeter, respeitar e honrar pai e mãe. É o que está faltando nas famílias. Amém, amados? Vamos ficar... Não vou mandar vir ninguém aqui na frente, não. Você fica aí mesmo onde você está. Porque eu não quero te constranger e também não quero que você faça
Nada obrigado, não. O que Deus falou com você hoje? Que coisas estão circulando nas veias da tua vida? Que vida é essa que você está vivendo? Ela é uma função do alimento que você come. Aquilo que entra nos teus olhos e ouvidos, aquilo que se processa na tua mente, é isto que define quem você é e mostra o lugar onde você está. Tem gente que está aqui na igreja todo dia, mas os pés estão no mundo lá fora. Está enraizado lá fora, tentando trazer o mundo aqui para dentro. Não vai, mas não é porque eu não quero não, é porque a igreja não é minha, é de Jesus. E é Ele quem cuida da igreja. Cuidado para não perverter o propósito de Deus. O que é que tem que mudar na tua vida? Qual é a reforma? Tua raiz está onde? Está se alimentando do quê? Está enchendo a sua mente com quais princípios e conceitos? Porque é por estes princípios e conceitos que existem na sua mente que você vive. Não é o que você diz. Não é o que você diz. É o que você é. E o que você é o que você come. Isso não é nada vegariano não, irmão. Mas é uma verdade. Come veneno, está envenenado. Come saúde, está saudável. Comeu palavra de Deus, está vivendo a vida de Deus. Comeu palavra que o bicho amassou, está vivendo a vida do bicho que amassou. Curva a sua cabeça, vou te abençoar. Esse ano é de reforma, irmão. É ano de reforma. Vai ter muita profecia de vitória sobre a tua vida. Vai ter muita oração para você romper e prosperar. Você vai ver coisas sobrenaturais, mas vai ter confronto. Porque ninguém troca de fruto se não mexer na raiz. Ninguém dá fruto bom com raiz em lugar errado. Não funciona. Você vai ter que deitar as tuas raízes nos fundamentos da verdade, para que a tua vida vale a pena ser vivida na terra. Chega de se enganar. Chega de achar que é uma coisa que você nunca foi. Porque senão você vai viver um sonho que nunca vai se realizar. Só vai te frustrar. E Deus quer mudança. Amém, amado? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nem sempre a tua palavra é doce na boca. Nem sempre. Mas ela sempre é proveitosa para nossas vidas. E hoje, meu Deus, nós queremos reforma de raízes. Nós queremos nos abrir para o Senhor fazer um diagnóstico nosso. Pelos nossos frutos, nós já sabemos muito bem o que é que tem nos alimentado. Pela nossa aparência, muitas vezes bonita, sabemos muito que é muito engano na nossa vida. Também sabemos que muitas vezes não é o teu espírito que nos conduz como homens e mulheres de Deus. Por isso, nessa noite, Pai, eu te peço misericórdia. Abre os nossos olhos, para que nós possamos ver o lugar onde nós estamos enfincados, enraizados, em quais doutrinas, em quais fundamentos, movidos por quais espíritos. Abre o nosso entendimento, tira de nós toda a meninice, tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não coopera para o teu crescimento em nós. Limpa os céus sobre a nossa cabeça, Deus, e que as águas do teu Espírito possam de tal forma mover a tua palavra em nós, que nós sejamos não só nutridos, mas desintoxicados. Tira, meu Deus, tudo aquilo que contaminou a nossa vida, que corrompeu a nossa essência, que está, meu Deus, atrapalhando a nossa frutificação. Deus, queremos voltar a ser as árvores viçosas e nutridas, cheias de perspectivas do Senhor. Meu Deus, e até aquelas que já se declinaram, desistiram. Meu Deus, a tua palavra diz que mesmo que estas raízes estejam envelhecidas, que é o cheiro das águas, elas tornarão a dar ramos com viço. E o que nós estamos te pedindo nessa noite: revigora, revigora,
Move as águas do teu espírito nestas raízes. Limpa os olhos, limpa os ouvidos, limpa os órgãos dos sentidos que se contaminaram, para que, ó Deus, a limpeza possa possibilitar que eles tornem a se alimentar da palavra do Eterno. Meu Deus, devolve para eles a fome pela tua palavra. Meu Deus, quantos passam dias sem nem sequer uma vez meditar em pelo menos um versículo da tua palavra, mas se alimentam de jornais, revistas, televisão, redes sociais, se alegram, se nutrem, entopem suas almas de lixo, e depois não entendem por quê a vida está sem graça, insonsa, sem sentido e sem propósito. Pai, em nome de Jesus, move o teu braço sobre nós e nos liberta de tudo isso, para que nós possamos nestes dias nos desintoxicarmos de tudo aquilo que entrou em nossas vidas e corrompeu a nossa essência. Faz assim, Pai, eu te peço em nome de Jesus.